Muito bom dia. Seja todo mundo bem-vindo a mais uma live de investidor digital Doce. A gente conversa aqui todo dia com a Vanessa Medeiros sobre como investir em apartamentos, fazer com que eles paguem sozinhos. Porque não é que magicamente se pagam sozinhos apartamentos. Somos nós, microinvestidores, que temos que aprender a mexer com aquelas variáveis para conquistar que o aluguel seja maior que a parcela do financiamento. Opa! Muito É assim, bem, Inácio. E olha, estava todo por baixo. O que a gente vai falar hoje? hoje o tema é quanto vou lucrar investindo em apartamento no final das contas. Quanto é que sobra no meu bolso? É um tema um tanto quanto interessante. E talvez você não saiba, se você está chegando aqui pela primeira vez, nós somos uma comunidade de microinvestidores. E todos os dias nós afiamos a nossa espada, ilustramos o nosso escudo aqui no nosso Coliseu Digital, onde acontece a maior batalha da história com pessoas que querem aprender a investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. Aqui nós treinamos para uma batalha oficial. Esse é só um treinamento, porque a batalha mesmo, onde você põe o pezinho na água e aprende a fazer investimento, é sempre depois que nós encontramos uma oportunidade única no mercado que nós trazemos aqui para a nossa comunidade de microinvestidores e futuros investidores também. Olha só que interessante. Nós já temos um novo empreendimento aqui para a comunidade. Muito em breve teremos o nosso workshop sobre como fazer isso uma realidade na tua vida. E por isso que eu digo que todos os dias a gente tem que afiar a nossa espada. Se prepare. Esta batalha será inesquecível e você está sendo convidado, convocado para fazer parte da linha de frente, aqueles que vão desbravar a liberdade financeira por meio do investimento imobiliário. Simbora, Inácio, vamos falar então aí sobre esse tema de hoje. Beleza, então, hoje vai ser uma aula um pouquinho complexa, no sentido que vamos ter que utilizar algumas ferramentas e alguns cálculos, então, portanto, uma calculadora poderia ser útil ter aqui. Também vamos utilizar o Flip Chart Board, não sei como se chama aquele... Flip Chart. O Flip Chart ali que está atrás, e vamos tentar fazer essa parada. Com isso falado, é importante mencionar que a gente vai fazer um monte de supostos, a gente não tem como adivinhar o futuro, portanto, só conseguimos projetá-lo, tentar projetá-lo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em como escolher o apartamento certo que tem maiores chances de dar lucro. E para responder essa pergunta, eu queria analisar junto com vocês as fontes de geração de lucro no primeiro lugar, porque se a gente entende as fontes de geração de lucro, a gente mais facilmente vai conseguir achar os investimentos imobiliários que permitem maximizar essas fontes de lucro. Combinado? Então, são três. A primeira e mais fácil de todas, que todo mundo facilmente consegue enxergar, é o lucro obtido do aluguel. O aluguel, quando eu compro uma propriedade e eu recebo o aluguel, tá certo? Tá, só ver se dá dando para enxergar. Não dá para ver nada. Melhorou. Dá para ver? Melhorou. Aí. Isso. Tem que ser daqueles negócios mais grosso, né? Calma aí. Vai falando aí, eu vou desenhando aqui. Tá. A primeira e mais clássica. Melhorou muito. A primeira, deixa eu ver se no Instagram dá para ver melhor. No Instagram dá para ver ótimo. Só tá meio que no contrário, mas tá tudo bem. Tá no contrário, mas faz parte. Dá para entender. Três fontes de renda. A primeira é o aluguel. Tá? Aluguel. O aluguel tem que ser alto e crescente no tempo. Tá? Se o aluguel é uma fonte de renda, idealmente que esse aluguel seja alto. Quão alto tem que ser, Inácio? Bom, no mínimo, para cobrir os custos mais importantes do investimento imobiliário, que seria, no mínimo dos mínimos, que seja pertinho
da parcela do financiamento. Daí aquela frase clássica nossa, que o aluguel seja igual ou maior do que a parcela do financiamento, porque a partir desse momento você começa a pagar seus FIIs. Tem outros custos, o financiamento imobiliário, especialmente no início na entrega de chaves, tem alguns custos, quando tem troca de inquilino, tem custo, e sempre tem outros custos, como custo de oportunidade, impostos, manutenções e outros vários. Mas a primeira fonte de renda é o aluguel. Certo? Certo. Só que, cara, se o aluguel é para pagar o financiamento, aonde que eu vou ganhar dinheiro aí? Não tô conseguindo enxergar a oportunidade realmente. Então, a segunda fonte de renda que poucas pessoas conseguem enxergar, os mais financeiros conhecem muito bem. Essa segunda fonte de renda é a amortização da dívida. A amortização da dívida seria cada vez que você paga uma parcela do financiamento com o ingresso, com a renda do aluguel, não é 100% custo isso. Esse é um percentual é juros e o outro percentual é a amortização da dívida. Então, a amortização é a segunda fonte de renda. De fato, se você pagasse um apartamento, sei lá, de 500 mil, e você botasse 20% de entrada, você pagaria 100 mil. Os outros 400, que seria o financiamento, se você tirar um financiamento há 30 anos e você não fizer mais nada e conseguisse única e exclusivamente que o aluguel seja maior ou igual que a amortização da dívida, e você não fizer mais nada na vida, esse apartamento, depois de 30 anos, seria pago completo. Você não ficaria devendo. Com esses dois pontos aqui, eu tenho um aluguel que é igual ou maior do que o financiamento, as parcelas do financiamento, e aí, uma vez que ele esteja alugado, eu tenho a amortização. Quer dizer, o próprio aluguel fica pagando as parcelas do financiamento e amortizando minha dívida. Correto. É o aluguel que paga o apartamento que vai ser meu assim que, enfim, está se valorizando. Descabelado. Eu acho que... Não eu acho que você estava correndo de alguém aí. Pois tá, aqui. Mas a gente não está interessado na minha beleza, está interessado no meu conhecimento, né? Está interessado na sua beleza, mas de mim acredito que o conhecimento. Eu sou linda, muito linda. Vai. E aqui? E linda, inteligente e esforçada. E motivadora. Mas assim, eu vou ficar me achando demais, entendeu? Vocês não vão aguentar eu aqui. Segura aí, Inácio. Vamos lá. Isso, beleza, beleza. Só essas duas primeiras já é bom demais. Bom demais. Só essas duas é a primeira, tá? De fato, isso ali é a nossa promessa. Como investir em um apartamento que você consiga alugá-lo e que aluguel consiga pagar o financiamento para que depois de terminado o financiamento já você pagou completamente, você pagou sozinho. O dinheiro do financiamento nunca foi do seu bolso, só do próprio ativo imobiliário. Tá? Você tem uma terceira fonte de renda, tá? É a mais importante de todas. Tá bom. Só que nesse momento aqui pode ter gente falando assim, nossa, que legal, mas quem é que... Objeção aqui, né? Sim. Quem é que garante que isso aqui vai estar alugado? Eu não sei se é o seu próximo ponto aqui, mas quem é que garante que o financiamento vai estar amortizando a dívida? Isso. E se ficar em vacância? Bom, a garantia é uma palavra muito forte, tá? Você tem que mexer com aquelas variáveis que façam que as probabilidades de você não conseguir pagar o financiamento, a parcela do financiamento, seja muito baixa. Seja que seja um lugar que tenha altíssima demanda de aluguel. Mas antes de responder essa pergunta, Vanessa, deixa eu passar para o terceiro, porque o terceiro ponto é o mais importante e resolve ou ajuda a resolver a sua pergunta. Muito bem. O terceiro ponto, ou a terceira fonte de renda, o lucro, o ingresso de um investimento imobiliário, no nosso caso, o investimento em apartamentos, é a valorização do imóvel.
valorização do imóvel. Ou seja, você comprou um apartamento de 500 mil, pagou de entrada 100 mil, parcelada, mas pagou a entrada, parcelada, mas pagou 100 mil. A diferença de 400 mil você financiou. Só que esse apartamento, meus queridos, no tempo, ele não vale mais 500 mil. Ele começa a aumentar para 525, 550, 600, 625, e por aí vai até que é capaz de duplicar o seu valor. Daqui a 5, 6, 8 anos, pode duplicar, às vezes até triplicar do valor. Eu tenho certeza, se você começar a perguntar por amigos, parentes, que já compraram uma casa ou compraram um apartamento, compraram uma propriedade, pergunta para eles, faz 10 anos atrás, quanto que custava essa propriedade, quanto que custa hoje, as chances são de que essa propriedade não só vale mais, sino que vale muito mais. Tipo, o então, duplo. tipo, daqui, se eu pago... Você fala... desculpa, Inácio, você falou daqui quanto tempo pode duplicar esse valor aqui, esses 500 mil? Um tempo razoável que eu consideraria para duplicar seria uns 8 a 12 anos. 8 a 12 anos. Poderia passar a valer 1 milhão. Olha, pode ser 3 também, pode ser 4, pode ser 6. Mas acredito que para passar 1 milhão é aproximadamente 10 anos. E por quê? Porque se você considerar uma valorização do ativo imobiliário em 5% anual, querria dizer que vamos supor que seja linear. 5% de 500 mil é 25 mil. 25 mil, 5% aqui de valorização, né, acima da inflação. Uhum. 5% acima do I de inflação. Isso. Em 10 anos, vamos fazer linear, tá? No composto, porque senão seria o 5% de 525, 5% de por aí. Mas vamos deixar tudo linear, tá? Para simplificar as matemáticas, senão aí ninguém entendeu já. Então, 5% por 10 anos dá 250 mil. Então, só com 5% de valorização é 250. Só que aí você tem que adicionar o efeito inflacionário das propriedades. As propriedades também aumentam por efeito inflacionário. E no Brasil, a inflação pode ir qualquer coisa entre 5% e 10%. Vamos fechar 10% para as matemáticas sejam mais fáceis. Então, 10% dá 50%. Ou seja, o lógico seria que se a inflação fosse 10% anual, no mínimo, o seu apartamento teria que valer acima de 1 milhão. Acima de 1 milhão. Porque só por efeito inflacionário, que 10% deveria custar 500 mil a mais. Porque 10% é 50. 5 por 10, 500. 500 mil. 500. Isso, 500 mais 500 é 1 milhão. Mais os 250 mil que está ali. Ou seja, falando de outra forma, explicando diferente. Se você exigir, o que eu exijo das minhas propriedades, tá? 5% de valorização acima da inflação, quer dizer que o apartamento teria que se valorizar um 15% anual, se a inflação fosse 10%. Ok? Ou seja, se eu tiver um apartamento que está se valorizando 5% acima da inflação, em um período de 8 a 12 anos, não é muito difícil que com só 5% de valorização anual, ele duplique o seu valor. E se for mais do que 5% anual, talvez, no período de 8 a 12 anos, ele triplica o valor dele. Entendeu? Porque não só tem o efeito inflacionário, mas também tem o efeito de valorização do ativo imobiliário. Entendeu? Mas aí, o X da questão é, vai duplicar, beleza, ele vai estar lá custando 1 milhão, 1 milhão e 100, dependendo do empreendimento, sim, beleza. Uhum. Mas quanto é que eu coloco no meu bolso? Quanto é que sobra para mim desse investimento aqui nesse empreendimento de 500 mil? Boa pergunta. Então, vamos supor que valorizou em 10 anos para 1 milhão. Vamos fechar as continhas. 1 milhão. Tá. E tu vendeu ele em 1 milhão. Isso, tu vendeu ele em 1 milhão. Tá.
1 milhão. Isso. Só que depois de 10 anos, tu não está devendo 400 mil para o banco. Tu está devendo quanto? 400 mil, que eu peguei... Porque sei tu lá, pagou a 300 entrada. mil? Eu estou devendo uns 300 mil para o banco? Vamos supor que seja bem ruim que em 10 anos tu está devendo ainda 300 mil. Tá. Vamos supor. 300 Ok, mil. 300 mil. Isso. Suponhamos que eu estou devendo 300 mil para o banco. Isso. Bom. E tu vendeu por 1 milhão. Quanto sobrou? Aí, vou pensar aqui. Ninguém enxerga. Quanto sobrou? Tá. Aqui vai ficar sobrando ainda no 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 mil. 700 mil. 700 mil. Sobrou. Só que sobrou 700 mil, só que 100 mil já eram seus no primeiro lugar. Já era mil, 100 mil, ok. Então sobrou 600. Você generou 600, você lucrou 600. Então, pensa comigo, você investiu 100 mil e você ganhou 700 mil. Investiu 100 mil da entrada dos 500, né? E fez 600 mil. Isso, 600 mil, tá bom, 600 mil. Seu patrimônio, em 10 anos, foi 6 vezes. Aumentou, sextuplicou. É 6 vezes. Não é que duplicou, porque seu patrimônio, você não tinha nada. Você pagou a entrada parcelada ainda. E em 10 anos, você sextuplicou seu patrimônio. Entendeu? E no caso aqui, de um apartamento, a gente está falando. Não, está falando apenas um apartamento. Só que depois que você terminou de pagar a entrada de um apartamento, você não parou de pagar a entrada de outros apartamentos. Você continuou. Claro, você poderia. Claro, vamos supor que você pagou a entrada do primeiro apartamento parcelada. Daí, beleza. Tu terminou de pagar a entrada do primeiro apartamento, nada impede você começar a pagar a entrada do segundo apartamento. E por aí vai aumentando. Quando chegou nessa data do ano número 8 ou 6, vamos supor que você demore 4 anos para pagar uma entrada, 48 parcelas. Pode ser 3 ou 4 anos, parcelas de, sei lá, 2 mil, 3 mil reais por mês. Para um apartamento de 500 mil é muito baixo isso. Existe esse tipo de investimento. Pronto, você demorou 4 anos para pagar a entrada. Ou seja, que você comprou 2 apartamentos em 8 anos. Você pagou 2 entradas em 8 anos. Em 8 anos, talvez o primeiro apartamento que você investiu, quando você vai começar a pagar a entrada do terceiro apartamento, ou seja, o terceiro ciclo de investimento, talvez seja o momento de você vender o apartamento que você comprou há 8 anos atrás. Que talvez você tenha ali injetado, talvez não 600, mas talvez tenha 400 mil, 500 mil, mais a sua poupança, né? Então, portanto, aí você tem um dinheirão, aí um capital, um patrimônio bem importante que você poder utilizar para o seu terceiro ciclo, não comprar mais um apartamento, talvez comprar 2 ou eventualmente 3 apartamentos. Vai depender de quê? De quanto seja valorizado e quanto você conseguiu amortizar sua dívida nesse período. E, portanto, aí você faz um super ciclo de investimento onde que você paga a entrada, sei lá, de 40% ou 50% de um apartamento. Aí você ganha valorização com o mesmo patrimônio. Os mesmos patrimônio que você já tinha injetado em um apartamento, agora você consegue ganhar valorização sobre o valor maior, sobre uma base monetária maior. Por isso que as pessoas ricas gostam tanto do financiamento. E as pessoas pobres têm tanto medo do financiamento. Porque não conseguem enxergar o poder de alavancagem, quando você avalanca seu dinheiro com o dinheiro do banco. E aí você ganha sobre a base monetária maior. Tá entendendo? Exatamente. Eu acredito que deu para entender. Se tem alguém aí que ficou ainda meio confuso, grita. Com certeza deu confusão. Isso é fato.
Sabe que eu sou a menina que nunca saiu da fase do porquê. Ah, por quê? Mas por quê? Ela quer entender o porquê. Ixi, tinha professora na faculdade que se eu não entendesse, eu não deixava seguir a aula, não. Então, se você não entendeu, não existe pergunta burra, existe pergunta que não foi feita, e aí que você precisa abrir a boca e falar. Ora, bolas. Não existe pergunta burra, burro que não pergunta. É burra que não pergunta, exatamente. Ô, Vanessa, então a pergunta agora é aqui, como escolher o seu apartamento com as maiores chances de dar lucro? É, porque, beleza, já entendi que dá lucro, já entendi que dá para fazer portfólio de investimento, que é muito melhor, é muito melhor assim, é muito mais seguro você investir num negócio que você consegue colocar a mão, que é palpável, que historicamente não desvaloriza, do que ações ou criptomoedas ou coisa do tipo que a gente não consegue ter uma previsibilidade, é muito volátil, é muito sobe e desce. Aqui, no caso os maiores milionários da história, eles fizeram fortuna, não foi reinventando a roda ou aprendendo a fazer 1 milhão de coisas, não, é investindo em apartamento, em imóveis. Então, beleza, fez sim. Eles utilizaram essas regras que acabamos de explicar aqui hoje. Essa lógica matemática é o que fizeram eles quadruplicar, quintuplicar, sextuplicar seu patrimônio. Basicamente, eles conseguiram entender como utilizar o dinheiro de outra pessoa, nesse caso, o dinheiro do banco, para eles fazer dinheiro. E é exatamente isso que a gente ensina aqui, entendeu? Como investir em apartamentos e fazer com que se pague sozinho. Daí a pergunta é, como que eu aumento as minhas chances de dar lucro? Então, agora que eu entendo as fontes de renda, que é o aluguel, maior do que o financiamento, e amortização e valorização do ativo, então vamos conversar um pouquinho sobre como a gente consegue aumentar o ingresso, que seria o aluguel. Você está me perguntando, mas quem me garanta que vou ter ingresso suficiente para pagar o financiamento? Como que vou? Então, a pergunta sua foi quem me garanta o aluguel, então. E quem garanta o aluguel é o próprio imóvel. Se você comprar um imóvel lá no meio do deserto do Saara, bem no meio da Amazônia, onde que para chegar até o imóvel tem que, sei lá, tem que ir de helicóptero, porque não tem outro jeito de chegar, a demanda de aluguel daquele lugar é muito baixa. Então, por mais que você faça um investimento de valor metro quadrado muito baixa, você não está fazendo um bom negócio. Ou você está fazendo um bom investimento, mas não está conseguindo que se pague sozinho. Também pode ser. Não está se cumprindo aquela regra que o aluguel é importante. Tá vendo como o aluguel faz toda a diferença? Você tem que investir em lugares de alta demanda de aluguel, crescente ainda. Me fala um lugar no planeta ou do Brasil que tenha alta demanda de aluguel, que tenha muita gente querendo morar lá. Bom, é óbvio, né? As grandes cidades, São Paulo Tu me fala de cidades que crescem muito, São Paulo. Só que o problema de investir em São Paulo é que o valor metro quadrado é alto. Então tem que procurar dentro de São Paulo. Nós temos que procurar dentro de São Paulo aonde que São Paulo está crescendo, para onde que está crescendo, como que está crescendo. Daí começamos a estudar aquelas variáveis que fazem que há não só alta demanda do aluguel, mas também que essa demanda do aluguel seja crescente no tempo. Porque não basta com ter alta demanda do aluguel, que consiga pagar o financiamento. Além disso, a gente falou do ponto número 3, que era a valorização do ativo. Então, aonde que está a cidade crescendo, que está se valorizando? Está se valorizando a Faria Lima? Olha, até que está. Só que é um setor tão consolidado, já cresceu tanto, que é difícil duplicar. Será que vai duplicar o valor do ativo imobiliário em Faria Lima, na Avenida Paulista? Acho difícil, mas com certeza, na zona sul de São Paulo, onde está passando a futura linha de metrô, bom, ali, onde que as incorporadoras estão brigando para conseguir um terreno, para construir um prédio de altura, bom, ali as chances aumentam e aumentam muito que o imóvel vai se duplicar de valor. Então era mais ou menos isso.
Tem dentro de São Paulo, é algo histórico que vai levar, talvez, décadas para acontecer novamente, esse empreendimento, essa linha de metrô nova que está rasgando São Paulo no meio. Então, bairros que ficavam bem distante de estações de metrô vão passar a ter o metrô na porta de casa. Aí, o que acontece? O pessoal que tem que ficar andando muito tempo de carro, andando de ônibus, até chegar no metrô, para daí conseguir chegar no trabalho, está começando a migrar, vai começar a migrar para essas regiões, porque ali vai ter um metrô. Só que tem um detalhe, o metrô não chegou ali ainda. Ele vai chegar. As pessoas não estão indo para lá agora. Existe alta demanda de aluguel lá hoje, porque se trata de São Paulo. Mas vai ter uma demanda ainda maior na hora que construir esse metrô. Então, o que as incorporadoras estão fazendo? É lógico, tem que tomar cuidado, não são todos os empreendimentos que é um bom negócio, mas é óbvio que os empreendimentos que forem construídos ao redor dessa linha de metrô, onde constrói primeiro empreendimento, e aí o metrô está aqui, está chegando, eu investi barato, daqui a pouco vai ficar caro, e aí que eu ganho a valorização, porque eu invisto barato, chego à linha de metrô, todo mundo quer morar ali, o que acontece com o valor do meu apartamento? Ele vai aumentar, por quê? Justamente porque era bom morar ali? Era, mas agora ficou espetacular, extraordinário. Quem é que tem essas informações? Essas informações, elas não estão dando sopa por aí. A gente não consegue facilmente encontrar onde é que está o empreendimento que vai acompanhar com o metrô. Aqui a gente consegue porque a gente está em contato com as incorporadoras, então a gente tem acesso a informações privilegiadas e trazemos aqui para a nossa comunidade. Então, inclusive, amanhã eu vou para São Paulo, Inácio. Amanhã tô indo ver esse negócio de perto. Quero pôr os meus olhinhos lá nessa construção do metrô para ver como é que tá ficando. A gente vai ver de perto esse negócio aí. Vou documentar, vou postar para vocês lá nos stories. Acompanhem. Eu tô falando, a gente tá com a mão suja de terra aqui, hein? É verdade. Gente, era isso. Eu sei que pode ser confuso para muitas pessoas e a gente fez uma matemática bem redondeada para fazer um cálculo mais certo, teria que utilizar um Excel. Só que, gente, assim, o negócio, o investimento imobiliário é tão nobre que as regras são essas, tá? O bruto do assunto é esse. Conseguir que o aluguel seja no mais parecido com o financiamento possível, idealmente maior. A partir desse momento, cada vez que você paga uma parcela do financiamento com aluguel, você vai amortizando. Essa amortização é dinheiro no seu bolso. Eu sei que não se sente como tal, mas é patrimônio para você. E logo vem todo o efeito de valorização do imóvel, que é plusvalia. Plus, maior, valia, valor. Maior, valia. Por fatores externos na sua propriedade. Ou seja, você sem fazer investimento nenhum na sua propriedade, você já fez a primeira vez, não mexeu nada nela, não fez reforma nenhuma, você fez o negócio se valorizar. Por quê? Pelo simples fato que fica mais atrativo morar ali, como explicou agora a Vanessa. Ou seja, alta demanda de aluguel crescente em setores que estão se desenvolvendo e preferentemente. Com isso falado, a gente se vê amanhã. Amanhã, calma aí, deixa eu pegar aqui um segundinho, que eu fechei, estava com o negócio aberto aqui, sobre o tema. Então, amanhã, às 12h12, deixa eu pegar aqui só um segundinho. O tema de amanhã é mais exigente. Não basta com que se pague o sozinho. Como que eu consigo renda passiva? Tipo assim, como eu consigo viver das rendas? Como eu consigo ser livre financeiramente? Muito bem, vai ser... Vamos falar sobre esse assunto, então, amanhã, às 12h12. Esperamos você, então, em ponto. Não atrase, traga o seu caderno, faça as anotações. Eu não vou estar amanhã na live, mas Inácio estará aqui. Eu vou estar para São Paulo,
trazendo as fofocas das novidades aí dos empreendimentos que a gente conseguiu negociar, e a gente está aqui vendo os últimos detalhes, arrematando os últimos detalhes. Mas amanhã o Inácio vai estar aqui junto com o senhor diretor para falar de mais um tema para você. Especiais. Estou. Valeu, Inácio. Obrigada, senhor diretor. Valeu, povo do YouTube, povo do Instagram. Aquele abraço. A gente se vê amanhã. Até mais. Tchau.